Ela descobriu que foi deixada na lata de lixo quando nasceu. Já adulta, quis encontrar sua mãe biológica para dizer uma palavra. Era uma noite fria de inverno de 1990, as pessoas estavam correndo para chegarem em casa. Grace Hartz é uma mulher comum que mora na Austrália. Ela estava vindo do trabalho com pressa, pois sabia que belas ruas durante o dia viravam caminhos perigosos durante a noite. Um pouco antes de se aproximar da rua de sua casa, ela viu uma jovem passar correndo por ela. A moça tinha uma cara de pânico, e isso deixou Grace assustada. Ela pensou, esta moça deve ter aprontado algo. Assim que ela andou um pouco mais, ela ouviu um som que não foi o barulho dos gatos e cachorros nas ruas. Era um som diferente e familiar. Ela então reduziu os passos e continuou ouvindo até que por um momento achou que fosse um bebê chorando. Quando o som foi mais alto, ela teve certeza que foi uma criança, e começou a olhar ao redor. Vai que tem uma mãe amamentando o filho no carro. Vai que há alguém numa casa próxima, pensou ela. O som ficou mais forte, e ela levou um susto quando viu de onde vinha o barulho. Ela estava na frente de uma lata de lixo e ficou muito nervosa com a situação. Será que tinha um bebê ali? Ela pensou. Grace então decidiu abrir a lata, e quando levantou a tampa, teve o maior susto de sua vida. Por favor, assista ao vídeo até o final. É bem curtinho e você vai saber o que a filha disse para a mãe que a abandonou. E não deixa de assinar o canal para mais vídeos de histórias tocantes. Havia uma criança chorando envolta de panos velhos. Grace, com as mãos trêmulas, pegou a criança e começou a chorar de soluçar. Como alguém pode fazer isso? Ela ficou pensando. O bebê estava começando a ficar fraco e ainda estava suja de sangue. Parecia que havia acabado de nascer. Grace era enfermeira e sabia muito bem como cuidar de um recém-nascido. Ela se acalmou e começou a andar com a criança para ver se achava a mãe. Depois de um tempo de procura, ela percebeu que o recém-nascido estava sofrendo por estar naquelas condições, sem roupa, suja e certamente faminta. Grace ficou sem saber o que fazer, mas achou melhor levar o bebê para sua casa e dar os primeiros cuidados. A criança reagiu bem e Grace fez um leite e conseguiu uma mamadeira ideal para um recém-nascido. Quando o bebê se acalmou e dormiu, Grace começou a chorar. Ela ficou pensando que não seria bom ser mãe naquele momento, pois era recém-casada e isso poderia atrapalhar a relação dos dois. Mas ela sentia um amor por esta criança como se fosse dela. Ela ligou para uma amiga que é advogada e perguntou sobre questões legais e viu que teria chances de adotar a criança se tentasse, pois foi um bebê abandonado. O marido de Grace iria chegar 2 dias depois e ela só falaria quando ele chegasse. Ela ligou para a mãe e contou tudo. A mãe dela foi às pressas ajudar a cuidar do bebê. Foi aí que a mãe dela disse: "Vamos dar um nome a ela?" Grace respondeu: "Mas mãe, essa criança nem é minha." A mãe disse: "Ela no momento é sim." Grace então não pensou 2 vezes e falou Vitória. A mãe dela gostou do nome e foi assim que Vitória foi chamada. Quando o marido de Grace estava próximo de chegar, a mãe dela foi para sua casa. Ela não queria estragar a surpresa. Assim que Jorge chegou, ele foi muito bem recebido pela esposa e assim que ele colocou a mala no chão, ela disse: "Amor, vai lá no quarto sem fazer barulho e veja o que Deus nos deu, depois volta aqui." Ele arregalou os olhos e foi assustado em direção ao quarto. Quando chegou perto da cama, viu o bebê dormindo e não pôde acreditar. Ele voltou correndo e perguntou um pouco chateado: "Como assim? De quem é este bebê?" Grace disse: "Não sei." Ela então pediu para ele sentar e começou a falar tudo o que aconteceu. Ele ouviu emocionado a história e perguntou se Grace tinha intenções de ficar com ela. Grace respondeu: "Não, eu não quero esse poder de decisão, eu preciso de sua decisão também." Jorge disse: "Mas como saber se vão deixar ela com a gente?" Grace respondeu que já investigou e que eles tinham chances. Ele então emocionado disse: "Então eu quero tentar, e qual é o nome dela?" "É Vitória." Os dois choraram juntos. A mãe de Grace continuou ajudando e o processo de adoção estava em andamento enquanto eles podiam ficar com a criança. A mãe biológica não foi encontrada e, como foi abandono, a juíza deu causa ganha para o casal e eles finalmente se tornaram pais legais de Vitória. Com a ajuda de parentes próximos, a criança foi crescendo numa família estruturada e cheia de amor. Cada dia de vida era uma vitória para a pequena. Grace estava amando ser mãe, mesmo que fosse prematura. Jorge também curtia muito e participava de tudo. Vitória foi crescendo e se tornando uma jovem forte e inteligente. Ela não cresceu sozinha, pois sua mãe Grace tinha tido mais 2 filhos. Um dia Grace decidiu contar a Vitória quem ela realmente era.
A filha ficou muito emocionada com a história do seu passado, e disse que foi Deus quem fez Grace passar pela rua naquele momento. Vitória não se abalou muito e agradeceu à mãe por ter contado a verdade. Para ela nada havia mudado. No aniversário de 25 anos de idade, Vitória estava prestes a casar, mas algo ainda a incomodava. Ela queria conhecer a mãe biológica e falar uma palavra para ela. Isso era como se fosse uma missão de vida, como um fardo que ela carregava. Vitória começou a investigar. Ela chegou a contratar um detetive particular para ajudar na busca. Depois de 6 meses, o homem ligou e disse: "Acho que achei sua mãe." Ela ficou muito emocionada com a notícia e quis logo saber onde a mãe biológica estava. O detetive deu o endereço à Vitória, que ficou com o papel na mão por um tempo pensando se iria ou não atrás de seu passado esquecido. Por incrível que pareça, todos a apoiaram a conhecer a mulher e essa ideia foi ficando mais forte. Numa tarde de quinta-feira, ela pegou o papel e falou a todos que iria no endereço conhecer a mãe, e por sorte ela tinha até o nome dela. Quando ela chegou na frente da casa, bateu na porta e uma jovem atendeu e Vitória deu um sorriso e disse: "Olá, dona Sandra está em casa?" A jovem disse: "Sim, qual é o seu nome?" Ela respondeu: "Vitória." A moça disse: "Um momento, por favor." Quando a mulher chegou, foi logo perguntando: "Olá, o que você deseja?" Vitória disse: "Você é Sandra Davis?" Ela respondeu: "Sim, sou eu." Vitória perguntou: "Me perdoe a intromissão, quantos filhos a senhora tem?" A mulher desconfiada disse: "2, mas uma eu perdi." "Quanto tempo faz que você perdeu a criança?" A mulher respondeu: "Uns 25 anos, mas desculpe, não quero falar sobre isso." Neste momento Vitória já estava chorando e olhou para a mulher e disse: "Mãe, eu te perdoo." A mulher ficou assustada e falou: "Como assim? Que brincadeira é essa?" Vitória respondeu: "Eu fui abandonada no lixo há 25 anos atrás por uma mãe, e uma mulher me achou e cuidou de mim." Os detalhes da história não deixou dúvida que a mulher estava diante da filha. Elas então se abraçaram e choraram muito. Dona Sandra a princípio estava muito envergonhada e disse que naquela noite era jovem, e estava com medo, não sabia das consequências se seus pais descobrissem da gravidez. Sandra falou que sempre se arrependeu e que sonhava com esse dia. Quando as duas conversavam, um homem apareceu e Dona Sandra disse logo: "Vitória, este é seu pai." O homem ficou sem entender nada e Vitória o abraçou. Depois que explicaram tudo para ele, o homem se acalmou e também chorou. Vitória disse que não poderia ser mais feliz, pois tinha em dobro as coisas mais preciosas que uma pessoa pode ter no mundo: 2 mães e 2 pais. A família passou a interagir a partir deste momento. Que linda história! Obrigada por assistir. Por favor, se inscreva no canal, nos ajude a crescer, deixe seu like e compartilhe esse vídeo para alguém que precisa desta mensagem. Também assista a estes outros vídeos que estão aparecendo para você na tela.